Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula, onde nós temos a oportunidade de estudar, na realidade, de secar a legislação do SUS, né? A Lei 8.080. Nós estamos falando dela artigo por artigo, dispositivo por dispositivo. Nós estamos tratando aí com todas as vertentes para que você possa ir preparado para o seu concurso. Mas para que a gente possa continuar, eu quero falar para você da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia à saúde. Confesso que é um dos assuntos aí que eu mais gosto de estudar, é um dos assuntos mais interessantes do meu ponto de vista, pensando numa prova de concurso. E para isso, a gente já vai começar a nossa análise no artigo 19M. Ele é um artigo um pouquinho extenso, mas ele traz para nós o papel da assistência terapêutica integral, no que consiste aí o papel do SUS. E ele fala para nós que a assistência terapêutica integral no SUS, ela vai incluir, primeiramente, dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, com base em protocolos clínicos e definidos. O que isso significa para nós? Significa que automaticamente nós temos que considerar que a lei ela vai dispor de alguns elementos para a gente obedecer e para a gente respeitar na hora de aplicar ou não um protocolo terapêutico. Mas na falta desse protocolo, ele faz a menção ao artigo 19P. O artigo 19P desta lei, ele fala o que é feito quando não tem protocolo em relação ao medicamento, uma atuação do Estado. A gente vai abordar daqui a pouco um pouquinho dele. Lá no inciso segundo, ele fala da oferta, ele fala assistência terapêutica integral, oferta aí procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial ou hospitalar. Tudo isso vai ser sempre realizado pelo próprio SUS, ou por unidades conveniadas ou unidades contratadas. Mais uma vez, a gente vai ter que observar a existência de uma tabela definida pelo gestor federal do SUS. É ele que vai trazer para a gente essa visão. Além desses elementos, já que nós estamos fazendo um artigo por artigo e eu coloco para vocês, o artigo 19N fala que para efeitos da nossa lei, ou seja, para efeitos aí da assistência terapêutica integral, deve-se adotar algumas definições. E ele traz dois conceitos para nós. O primeiro conceito que ele fala para a gente, que é legal da gente observar, é o produto de interesse para a saúde. Ele está falando de próteses, bolsas aí coletoras, equipamentos médicos, tudo que é fornecido pelo SUS conforme a necessidade do paciente, de acordo com o que o paciente precisar. Então essa é uma das disposições que a gente tem. Além disso, um outro ponto que ele fala para nós é no inciso segundo, que ele traz lá protocolos clínicos e diretriz terapêutica. Aqui ele fala que é todo documento que define critérios de diagnósticos, tratamentos recomendados. Ele fala para a gente de medicamentos indicados, posologias, mecanismos de controle clínico e avaliação de resultado. Posologias, né? É o ramo da terapia aí que se ocupa na dosagem de medicamentos, só para caso algum curioso que não seja da área da saúde esteja assistindo essa aula. Os produtos de interesse para a saúde, eles vão incluir órteses, próteses, equipamentos médicos. Já os protocolos clínicos que nós estamos falando, eles vão estabelecer regras para tratamento dentro do SUS e garantir a uniformidade, controle de eficácia no atendimento, tudo isso que a gente vai pairar ao longo da nossa visão. Outro ponto que eu quero falar para vocês. O artigo 19O, é ele mesmo. Ele vai falar para nós de protocolos clínicos. Mas o que ele vai falar para a gente de tão importante? Ele fala que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que nós estamos falando
tem que definir os medicamentos, tem que definir os produtos que são necessários nas fases de evolução da doença ou do agravo à saúde. Ele tem que ter essa possibilidade. Por quê? Porque se houver uma perda da eficácia, uma intolerância, uma reação adversa relevante, o que vai acontecer? O protocolo, ele tem que ter alternativa, uai. Os medicamentos e produtos que são definidos no protocolo têm que ser avaliados em termos de eficácia, de segurança, têm que ser avaliados em termos de efetividade e, basicamente, ó, isso aqui, custo-benefício. Porque tudo isso vai fazer com que o SUS ele possa oferecer um tratamento, segundo a lei, que seja seguro, que seja eficiente. Reitero para você, todas as vezes que nós falamos de medicamentos e produtos no protocolo, eles precisam ser avaliados em termos de eficácia, de segurança, custo-benefício, efetividade. Porque se eles forem avaliados, eles vão oferecer ao SUS aí um tratamento que possa ser seguro, o que é mais importante, já que nós estamos falando de vida. Protocolos clínicos do SUS vão garantir que o tratamento seja eficaz. Prever alternativas para casos de doença, intolerância, reação adversa, falha, eficácia, medicamento inicial, tudo isso. Bom, no artigo 19p, ele vai falar para a gente da ausência de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. Ele fala que quando isso acontece, a dispensa de medicamento ela tem que seguir algumas regras. Lembra que eu falei para vocês qual que é o protocolo que nós teríamos que seguir quando não tivesse um protocolo? Então, se for no âmbito da União, a dispensa ela vai seguir a relação de medicamentos que é definida pelo gestor federal do SUS. Se for no âmbito dos estados, do Distrito Federal, ele vai seguir de forma suplementar, aí, com base na relação de medicamentos dos gestores estaduais. E no nível do município, de forma suplementar, com base a definição de medicamentos que vão ser definidas pelos gestores municipais. Aí essa é a narrativa que a gente vai seguir. Meus amigos, nós temos que perceber, ao longo do nosso estudo, que se não houver protocolo clínico, a lei ela vai falar para nós que a relação de medicamentos do SUS ela tem que ser utilizada e tendo uma responsabilidade tripartite. União, estados e municípios. E cada órgão vai ter o seu controle e a sua pactuação. Tanto que além, se a gente for analisar o 19Q, ele fala da existência de uma comissão. Nem vou pôr na sua tela, porque não vale a pena. Deixa eu tomar uma água aqui, que deu sede agora, falando com vocês. Mas, basicamente, a incorporação, a exclusão, a alteração de medicamentos, produtos e procedimentos do SUS, sempre vai ser de responsabilidade do Ministério da Saúde. Isso é importante. Mas o Ministério da Saúde ele só vai fazer isso se ele tiver o apoio da Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia do SUS, o famoso CONITEC. Ué, tá lá no artigo 19Q. Essa CONITEC ela é composta por representantes da saúde, do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, entre outros membros, e ele vai fazer relatórios que tenham evidências científicas sobre a eficácia, sobre a efetividade aí, a segurança do medicamento, de um produto, de um procedimento, isso presta, isso não presta. Avaliação econômica comparativa do benefício, do custo-benefício, como que a tecnologia entra, se ela se incorpora ou não. E as metodologias de avaliação econômicas que vão ser utilizadas. A gente não pode deixar de considerar isso. Agora,
Quando eu falo dessas metodologias de avaliação econômicas, que são utilizadas aqui, incluindo o critério custo-benefício, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, ele vai garantir transparência do processo de decisão para nós. A Conitec, o que é a Conitec? Esse conselho que eu estou abordando para você, ele vai falar para nós, de maneira geral, ele vai avaliar e decidir sobre a incorporação de tecnologia, de medicamento dentro do SUS. Ah, mas qual que é o critério para isso? Veio da cabeça? Fontes? Vozes da cabeça? Não, meu filho, evidência científica. Eficácia, segurança, custo-benefício. O Ministério da Saúde ele vai tomar a decisão final com base no relatório do Conitec. A incorporação ou a exclusão de tecnologias, segundo o artigo 19R, só vai acontecer depois de nós termos um processo administrativo, que vai durar aí pelo menos 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, o que daria 270 dias. Mas, nesse processo administrativo, sobre a incorporação ou exclusão de tecnologia do SUS, quem for interessado tem que apresentar documentos, amostras de produtos, para comprovar se tem eficácia ou não aquela coisa. Tem que ter consulta pública, tem que ter um parecer emitido aí pela Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS. Realizada audiência pública também, não só consulta, consulta e audiência pública são coisas distintas. E quando esse processo for distribuído, ele vai ser distribuído de modo aleatório, respeitando especialização, respeitando competência técnica do responsável que vai analisar essa situação que a gente está colocando à tona para vocês. Durante esse processo administrativo, a publicidade dos atos processuais ela é uma publicidade que ela tem um caráter obrigatório. As decisões, as etapas do processo, elas têm que ser transparente, acessível. O processo de incorporação de tecnologia do SUS ou de exclusão, ele tem um prazo para sua prova de 180 dias, podendo prorrogar por mais 90. 90 não é regra, é 180 podendo prorrogar por mais 90. E vai incluir consulta pública, audiência pública e publicidade dos atos. Tudo para garantir a imparcialidade de quem vai analisar para nós. E aí o processo de incorporação desses medicamentos, desses produtos, desses procedimentos relacionados aí à assistência à saúde que a gente está falando, de uma pessoa com câncer, por exemplo, ela vai tratar num regime de prioridade, porque a gente sabe que o câncer é uma doença rápida. Então vai ter essa condição também. Pessoal, o artigo 19T, ele traz para nós algumas vedações do SUS. E ele fala que é proibido ao SUS pagar, reembolsar ou ressarcir medicamentos ou qualquer tipo de produto aí, ou procedimento clínico cirúrgico, experimental e não autorizado pela Anvisa. É o exemplo que acontece da cannabis. Canabidiol, lá, aquela coisa toda. Por quê? Eles alegam que não há estudo suficiente. E aí fica esse debate. Não estou aqui para falar disso. Ah, uma pesquisa de algo, uma medicina alternativa. É por isso que tem essa discussão. E também é proibida aí a dispensação, pagamento, reembolso ou ressarcimento de medicamentos e produtos sem registros na Anvisa, seja nacional ou importado. Mas como direito, né, para toda regra, ele tem que ter uma exceção. E a exceção aqui, que está prevista na nossa lei, é lá no parágrafo único, que ele fala para nós que medicamentos e produtos de uso off-label, ou seja, fora da bula, eu ia falar luba, se forem recomendados pelo Conitec e tiver uma evidência científica, e estejam padronizados no protocolo do Ministério da Saúde, eles poderão ser exceção. Ou também a gente pode falar de exceção quando eu tratar de medicamentos e produtos adquiridos
por organismos internacionais e utilizados em programas de saúde pública do Ministério da Saúde, tá? Isso é uma outra exceção que a gente tem. É coisa, né? Esse artigo 19 ele não tem fim. É real, mas é verdade. O 19U, eu tô tampando aí para vocês, deixa eu sair da frente. Lá no 19U, que a gente tá aí na sua tela, que você está tendo a oportunidade de observar, ele fala que a responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos serão pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite. Em outras palavras, né, a responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de saúde, procedimento, tudo vai ser pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. Ok, beleza, tal. A responsabilidade de quem arcará com o custo vai ser definida em comum acordo com a União, estados ou municípios. É isso que ele fala para nós. Beleza? Outra coisa que eu quero falar para vocês, que também é importante. Eu falei aqui, o Siri do meu celular tá gritando aqui do lado achando que é com ele. Não, filho, não é com você não. Bom, uma outra coisa que eu quero abordar com os senhores, que vale a pena a gente destacar, tamanha importância, é o seguinte, é o artigo 19U. Lá no artigo... No 19U não, perdão, 19U eu acabei de falar. É o 19V. O 19V, ele fala para nós que os gestores do SUS, seja da União, seja dos estados, seja dos municípios, eles precisam realizar campanhas permanentes que busquem conscientizar as pessoas contra a automedicação. Eu que eu diga, né? Adoro medicamentinho aí. Olha, falando isso no curso de médico. Mas, por quê? Porque isso pode gerar risco do uso inadequado, antibióticos, medicamentos que são sujeitos ao controle de uso especial têm que ser utilizados de forma especial e não de forma vulgarizada. Basicamente, o que eu quero que você leve desse bloco? Medicamentos e produtos não registrados na Anvisa, meus queridos, não podem ser pagos pelo SUS, exceto aí os casos com previsão legal, em que tem uma comprovação da eficácia ou que tem alguma relação com o Ministério da Saúde no plano internacional. Os processos de análises para medicamentos oncológicos, ou seja, para tratamento de câncer, vai ter prioridade. E o financiamento dos medicamentos do SUS vai ser definida pelo comitê intergestor aí que nós temos, tripartite, estados, município, União. E o combate à automedicação é uma obrigação permanente que vai ser feita por parte desses gestores. Então isso é um outro ponto que eu quero encerrar com vocês. No bloco seguinte, nós vamos falar dos serviços privados de assistência à saúde. A gente vai ter a oportunidade de discorrer um pouco mais sobre esse tema, tratar um pouco mais desse assunto. Caso você tenha alguma dúvida, manda lá para mim no @profguilherme no Instagram. É sempre um prazer imenso poder fazer essa troca com você, ou redes sociais, WhatsApp, não importa. Mas o importante é você tirar de letra. Estudar a lei seca é chata, mas a gente está fazendo um ponto a ponto para não passar nada despercebido ao longo dos seus estudos. Meus amigos, um forte abraço, muito obrigado e te vejo aí, sem dúvida, na próxima aula.